Que bom estar aqui, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui, que é o jeito que eu sempre te cumprimento, porque eu acho realmente muito bom ter você aqui hoje, interessada em assumir o controle da sua vida. Aliás, essa live ela foi especialmente elaborada para gente que está participando da jornada e também para quem quer saber o que pode fazer para ter realmente o controle da sua vida. Meriwelp, mas o controle da minha vida é uma coisa muito difícil. Eu não acredito que isso pode acontecer. Claro que pode. Você, como eu já falei na segunda aula da jornada que liberou ontem, né? Você não é inseguro, você é desinformado, você aprendeu a ter informações que tiram você do seu controle. Então, o que eu abordei muito na primeira aula, que foi a questão de você estar no ciclo da autossabotagem. O que mais tira você do controle da sua vida é quando você está inserido nessa cultura da desvalorização e nesse ciclo da autossabotagem, porque te leva a acreditar que você é menor, que você não tem força, que você é enfraquecido para lidar, para alcançar o controle da sua vida e estar na frente das suas emoções, de ser o líder das suas emoções. Mas quem já assistiu a aula 2 já entendeu como é que faz para ser líder das suas emoções, não é? Eu recebi os directs, eu recebi mensagem falando do quanto esclareceu aquelas atitudes. Eu não sei se vocês viram, na aula 1 foram 4 atitudes do ciclo da autossabotagem, na aula 2 foram 4 atitudes no ciclo da autoconfiança. O número 4 é o número da sorte aqui desse perfil. Por quê? Porque é um passo a passo muito simples para você, né? E isso faz toda a diferença quando você realmente reconhece e para de, eu chamo de complexizar, mas vamos usar uma palavra mais simples, né? Para de complicar a sua vida, para de distanciar você do controle da sua vida que você tem, né? Pensa agora comigo, o que te impede hoje? E eu quero que vocês falem aí, tá? Vão falando, vão participando, vamos engajar, vamos trocar aqui bastante informações, porque eu quero que você saia dessa live hoje já com a liderança das suas emoções nas suas mãos e você no controle da sua vida, mesmo que seja no começo desse caminho, mas que você vai desenvolver. Então eu quero hoje, quando você pensa na sua vida como um todo, o que é que está te impedindo de ter o controle da sua vida? E claro, quem tiver alguém que quer muito que veja esse tema, põe agora esse aviãozinho para funcionar, compartilha com todo mundo que você ama e que você quer ver também no controle da própria vida. Quem você acha que precisa ouvir essa live hoje para poder reconhecer a própria força, reconhecer aquilo que é capaz de fazer e parar de deixar na mesa seus relacionamentos, sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida financeira. Porque você, todas as vezes que acredita que você é menor do que você realmente é, você deixa na mesa todas as suas oportunidades para crescer, todas as suas oportunidades de ter abundância, prosperidade, felicidade, paz na sua mente, no seu coração, nas suas atitudes e na sua alma. Eu falo por quê? Porque você é um complexo que é alma, mente, corpo, coração. E esse complexo, ele faz o quê? Você ter pensamentos, sentimentos, comportamentos e atitudes. Essas atitudes são consequências. A gente acha assim, nossa, mas eu tenho que parar de fazer isso, por que eu não dou conta? Você vai saber hoje por que você não dá conta de mudar um comportamento. Nessa cadeia que eu acabei de te falar, o seu comportamento é o último item que você tem. Você viu? O primeiro são seus pensamentos. O segundo são os seus sentimentos. O terceiro são os seus comportamentos. Então, antes de você mudar um comportamento, você muda um pensamento.
você muda um sentimento. E é por isso que muitas vezes as pessoas são frustradas em relação às suas próprias mudanças, a se sentirem no controle da sua vida. Porque você quer mudar um comportamento aleatoriamente. Você quer mudar só o topo, né, da pirâmide, vamos dizer assim. E a gente precisa mudar junto a base. Isso tem que acontecer junto. A gente falou muito disso na live, né, na terça-feira, que é desse ciclo da autossabotagem, que é você estar inserido no ciclo da desvalorização. E o que é o principal desse ciclo? Você focar naquilo que você não tem. É uma das coisas que mais te enfraquece. O que você não tem? Uma série de coisas que você idealizou e principalmente um tempo passado que não existe mais na sua realidade hoje. O que é esse tempo passado? Toda vez que você estiver preso, e foram muitas mensagens que eu recebi a respeito disso, toda vez que você está preso no passado, toda vez que você fica olhando para trás, você está no ciclo da autossabotagem. Porque é aquele ciclo que começa com você focando no que te falta. Então, eu olhar para trás, eu foco num tempo que me falta, que não tem, que não é possível eu ter. E qualquer coisa que eu foque, que não esteja ao meu alcance, me tira do controle da minha vida, certo? Então, eu quero que vocês coloquem aqui para mim se vocês experimentam isso. Se vocês experimentam olhar para trás mais, se vocês experimentam se sentir muito mais voltado para o que passou do que para o que você tem, porque pelo momento presente que você está. Então, se você está, o que você vai acabar com isso hoje? Entrar no ciclo da autoliderança emocional, que foi a aula 2 que a maioria assistiu ou que ainda vai assistir, tá bom? E não percam a aula 3 amanhã. Eu sei que a 2 está no ar, mas amanhã vocês vão assistir a aula 3, por favor. Eu quero que vocês assistam para vocês saberem o caminho definitivo para você ser autoconfiante, ser líder das suas emoções, assumir o controle da sua vida com autoliderança emocional, este poder que é só seu, que é inclusive o nome do meu livro, que eu esqueci de novo de trazer ele para cá. Achei que eu tinha trazido, mas eu trago depois, a gente faz mais lives pra gente conversar. Então, assim, amanhã você vai ver o passo a passo para você realmente assumir o controle da sua vida, além do que eu vou te falar hoje, tá bom? Então, não perca essa aula de amanhã de jeito nenhum, hein? Então, vamos lá. Então, quando você se vê menor, quando você foca no que te falta, quando você olha para o seu passado com muita indignação, raiva, revolta, você deixa na mesa a sua oportunidade de avançar e seguir em frente. E você tira da sua mão o controle da sua vida. Então, eu já quero agora que você faça esse exercício aqui junto comigo. Eu tenho que seguir em frente. O meu tempo é hoje, agora, em diante. Você não tem nada no tempo passado. Tudo é feito, é sempre perfeito. Lembram? Toda vez que você for tentado a olhar o passado, você vai falar isso para você. Você vai dizer desse jeito: feito é sempre perfeito. Tudo que aconteceu lá tinha que acontecer. Não tenho o que olhar, não gosto. Teve pessoas até que falaram na live, que assistiram depois, teve um comentário que eu achei super interessante, que a pessoa falou assim: mas é muito difícil você conviver com uma pessoa que te traiu, conviver com uma pessoa que te traiu no mesmo grupo de relacionamento que você. E eu concordo, é difícil mesmo. Ela te traiu, ela faz parte do relacionamento que você tem, do grupo de relacionamento que você tem. Porém, você tem escolha de se afastar desse grupo de relacionamento ou conviver, mas não quer dizer se relacionar. Eu posso até conviver com essa pessoa num grupo de relacionamento que eu tenho, mas eu não tenho que me relacionar com ela. Conviver é muito diferente de relacionar.
Só que para isso você vai ter que olhar para essa pessoa todos os dias e falar o que para você? Feito, foi perfeito. Ela me traiu? O que eu aprendi com isso? Você vai hoje levar essa pergunta para você o tempo todo. Então, já é o segundo exercício que eu estou te passando hoje. O primeiro é, toda vez que você olhar para trás, para o seu passado, para uma situação que você não gosta, por uma situação que você achou muito ruim, se entristece, é dolorosa, né? Você vai sempre falar para você, feito é sempre perfeito. Eu fiz o melhor de mim nessa situação. Não tinha nada que eu poderia ter feito diferente lá. Agora, daqui em diante, eu posso fazer. Daqui em diante, eu posso seguir. Aí tá jóia. Aí agora, o segundo exercício, que é fundamental para você poder ir em frente, que é isso que a gente está falando, que eu falei dessa questão de conviver é diferente de se relacionar. Você tem escolha de conviver, mas relacionar. Por quê? Porque quando você olhar essa pessoa, no caso, né? Eu vou usar esse exemplo, mas quem tiver outro pode falar também. Mas quem tiver outro exemplo pode colocar aqui que eu vou trocar com você também. Então, nesse exemplo que ela colocou, o que ela vai falar para ela? O que eu aprendo com isso? Né? A pessoa me traiu. O que aconteceu? O que deu certo? O que deu errado? Como que tava? Né? O que foi bom? O que foi ruim? O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que eu tenho que olhar, na aula 2 eu dei vários exemplos, tanto de clientes quanto de pessoas que eu conheço, né, a respeito de várias situações diferentes. E isso é fundamental, aqueles exemplos, porque eles são exemplos, primeiro, reais, eles são exemplos que é do seu dia a dia, que você pode aplicar na sua vida hoje, ontem, hoje, a partir de amanhã, o tempo que você quiser. Então, o que eu quero para você? Eu quero que você, todas as vezes que não goste de alguma coisa, que se ressinta de ter acontecido aquilo com você, você se pergunte, o que isso me ensinou? O que isso realmente me disse de mim, da pessoa, da situação? O que eu aprendi com isso e o que eu vou aplicar daqui para frente? Você vai ver a diferença na sua vida para você ter o controle dela na sua mão. Alguém aqui já passou por isso? Alguém aqui vive isso no seu relacionamento, na sua vida financeira, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, em que você se ressinta disso, né? Porque é muito importante o quê? Assim como eu coloquei na aula 1, na aula 2, eu também coloquei para você situar a sua realidade. O primeiro ponto da aula 1 foi você focar no que te falta. O primeiro ponto da aula 2 foi você focar naquilo que realmente você tem. Então, esse ponto é que vira a sua chave e faz você ter controle da sua vida na sua mão. E você está disposto a isso? Você está disposto a realmente se desprender de situações, de sentimentos, né, com atitudes que estavam te fazendo mal, que realmente estavam te prendendo a uma realidade, a uma situação que não é a sua hoje, que não é a que você está vivendo, com quem você está vivendo, né? Muita gente deixa de se sentir dono da própria vida porque idealiza. Por isso que na quarta atitude da aula 2, eu falei assim, foco na solução, sem idealização. Você tem noção do poder disso para você ter o controle da sua vida na sua mão? Eu sei que você pode, inicialmente até assim, mas eu não gostaria de ter esse tipo de solução, Neiruel. Pois é, porque você aprendeu a idealizar, né? Eu falo lá de 4 atitudes. A segunda atitude é para você ter a tranquilidade de não se ofender, né? De você ter a tranquilidade de olhar para você e não se intimidar
não se ressentir, não impedir você de evoluir e você não ficar preso às situações que passaram. E é isso que eu quero para você e que não é para você abrir mão de jeito nenhum. Então você aprender que não existe nada contra você, que você não tem que se ofender com nada, que cada um faz aquilo que para ele, na realidade dele, é o melhor, é o normal, é aquilo que ele faz, você não tem que repetir isso na sua vida. Separar as coisas é fundamental. Não se ofender é fundamental. Continuar se ofendida é você olhar constantemente para trás. É você sentir vítima e o sentimento de vítima atrasa muito a sua vida. Por quê, Meruelk? Não é porque você quer, mas todo sentimento de vítima, ele faz duas coisas com a gente. E eu te falo isso porque um dia eu já fui, porque um dia já aconteceu, porque um dia eu já me senti, né, de alguma forma prejudicada pela minha realidade, pelos meus pais, pelas minhas irmãs, meus acontecimentos, pelos meus relacionamentos, né, em todos os sentidos. Em algum momento, pelas minhas amizades, pelo meu trabalho, as pessoas não me reconheciam como deveriam. Então, em algum momento, eu também me senti assim. E existem dois pontos que quando você está se sentindo vítima de uma situação, você pega para você. Primeiro, você não quer solução. Você quer aliado. A vítima, ela tem dó dela. Vê se isso acontece com você e me dá notícia. Faz joinha, faz joinha para cima ou não joinha para baixo. Toda vítima, ela sente, né, que ela é menos, né, ela é mais frágil, então ela tem dó dela. E quando você tem dó de você, a sua vida passa absolutamente contra o controle dela ser na sua mão. E eu tô falando isso porque eu gostaria de ter despertado para isso com muito mais rapidez, com muito mais cedo do que eu despertei. E é por isso que eu tô te falando de forma muito clara, muito direta e reta, muito direta ao ponto, para você olhar agora. Eu me sinto vítima. Eu tô exatamente do jeito que a Neruelk tá falando. Eu tô com dó de mim. Eu realmente tô com pena. Eu estou realmente querendo aliados que fiquem ao meu lado, né? Que passem a mão na minha cabeça e me mantêm no mesmo lugar. Corram dessa situação, corram dessas pessoas, ok? Porque são pessoas que querem o seu bem? Até são, mas elas também não estão bem, mas elas também se sentem vítimas. E é claro que ela vai fazer isso com você também. Ela vai falar com você, ela vai fazer com você o que ela acredita para ela. Então, não é por uma maldade, não é porque a pessoa não quer o seu bem. É uma coisa, gente, que a gente aprende muito. Tipo assim, tem pessoas que não querem o seu bem. Você vai aprender aqui que ninguém quer o seu mal. A única coisa que acontece é que a pessoa, para ela, aquele tipo de relacionamento é que é o normal. Aquele relacionamento crítico. Aquele relacionamento de não se sentir feliz e não também conseguir ver o outro feliz. Então você pode ver, eu nunca conheci, são quase 30 anos de atendimento, mais de 80 mil horas de atendimentos, né? Quase 30 anos de experiência clínica, né? De atendimentos, foram também quase 30 anos. Eu nunca conheci alguém feliz que gerasse infelicidade ou pobreza, porque eu falo, né? Gentileza gera riqueza, sabe por quê? Quando você é gentil, o outro ele quer retribuir. Do mesmo jeito que quando alguém é gentil com você, você quer retribuir. Por isso que eu falo, gentileza gera riqueza, porque ele gera esse sentimento de você querer retribuir. E isso é muito bom, é excelente, né? Então, voltando, eu nunca conheci, nesses anos todos de prática clínica, de atendimento a mais de 15 mil pessoas na minha vida, eu feliz, quando eu me vi feliz, eu nunca mais me ressenti de ver ninguém feliz. Nunca mais.
né? Por quê? Porque para mim aquela situação era tão boa que todo mundo tinha que experimentar. Então a pessoa, quando ela te deseja mal ou quando ela é dita invejosa, o que tem nessa pessoa? Ainda muita infelicidade. Ela tá na cultura da desvalorização, né? E aí ela não consegue sair desse lugar. Então, se você tá se sentindo vítima, você tem que ir para um lugar, você tem que estar próximo de pessoas que não se sentem vítimas. E isso você vai fazer um esforço. Então você já aprendeu duas coisas: feito é sempre perfeito, e toda situação, o que ela me ensinou, de bom ou de ruim, o que eu aprendi com isso, né? E aí a quarta atitude fundamental da aula 2, foco na solução, sem idealização, sem ficar imaginando, sem ficar tirando de você a possibilidade de você estar no comando da sua vida, tá? Isso é o mais importante para você. E esse sentimento, que é muito forte na cultura da desvalorização, que é você se sentir vítima da sua história, de um chefe, de um amigo, de um sócio, dos seus pais, que tira a sua energia de focar no tempo presente em diante. Agora você já identificou isso. Então você vai fazer esse exercício de sair desse lugar. Ah, Neiruelka, mas todo mundo lá, né, ao meu redor, o meu círculo de amizades ou o meu círculo familiar, como a gente viu aqui mesmo na live, as pessoas falando, né? A minha família não aceita que eu fale não. Ela aceita, mas ela não gosta. E você, para não lidar com o não gostar do outro, você prefere dizer o sim, mesmo te fazendo mal. Só que isso precisa mudar. Por quê? Porque o fato de você falar sim, querendo dizer não, faz você o quê? Ter raiva daquelas pessoas, não querer ficar perto, não querer participar das atividades que estejam lá. Então isso faz com que você não desfrute das suas conquistas ou mesmo das pessoas ao seu redor e não traz nenhum benefício para você, né? Então eu quero que você realmente se atente para esse tipo de atitude que tira. Neiruelka, mas tá bom, como a pessoa mesmo perguntou, né? Perguntou não, falou. É muito difícil conviver com quem me traiu no mesmo grupo de relacionamento. Quando é difícil demais, ou eu tomo a atitude de escolher não estar ali, ou eu assumo que eu prefiro estar ali porque é meu grupo de relacionamento e eu não vou conviver com essa pessoa X. Mas ao não ficar só focada nela e focar em você, você vai descobrir qual foi a sua atitude, aquilo que você contribuiu para aquela traição acontecer. Eu sei que você não gosta de ouvir isso que eu estou te falando. Ninguém gosta. Todos os meus mentorados, todos, quando eu pontuo que você está vivendo tudo que você, de alguma forma, contribuiu para estar vivendo. Você não é refém das pessoas ou das situações somente. Você também é um contribuidor. Só que, quando você está inserido no ciclo da desvalorização, como é que você contribui para a sua vida? Só fazendo algo que te prejudica. Quando você está no ciclo da valorização, que é o da autoconfiança, da autoliderança emocional, você só faz coisa que te ajuda. Então, você vai prestar atenção nisso a partir de agora. Para você ter o controle da sua vida na sua mão, é isso que você tem que fazer. 89%. Isso, gente, está em tudo quanto é livro de história das pessoas bem-sucedidas. Todas, né? Aquele que eu adoro, aquele livro, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele fez um estudo de 20 anos. Ele investiu 20 anos nas pesquisas dele, né? Mas ele pesquisou mais de 200 anos de história de pessoas bem-sucedidas. E a maioria esmagadora tinha um hábito muito comum. Eles se sentiam responsáveis pela sua autoconfiança, pelo seu sucesso, por serem bem-sucedidos. A maioria esmagadora das pessoas que não conquistam
o que deseja, a vida que merece, né? A vida que você realmente tanto idealiza, é porque ainda não está se responsabilizando por isso. Então, a maioria das pessoas que não chegaram onde queriam, elas têm o hábito de não se responsabilizar pelo que elas vivem. A maioria tem o hábito de colocar no outro a responsabilidade pelo próprio fracasso. Então, outra coisa que você vai aprender aqui hoje, jamais fuja, evite, resista a você se sentir responsável pela sua vida, independente de quem você está do lado, de como você está. Não quer dizer que você faz tudo sozinho, tá? Não é isso que eu tô falando. Olha, todo relacionamento, igual eu tô aqui, dando essa live agora, eu tenho 100% de responsabilidade de passar um conteúdo transformador para sua vida. Eu tenho a responsabilidade de abrir seu olho para você ser realmente dono da sua vida e ter o controle da sua vida na sua mão. Então eu sou 100% responsável por isso. Você que está aí me assistindo, você tem 100% de responsabilidade de fazer esse conteúdo ficar melhor. Como? Prestando atenção, anotando, exercitando tudo isso que eu tenho que te falar, que eu estou te falando, me perguntar se você tiver dúvida, interagir se você tiver alguma coisa para dizer. Então, tá vendo? Somos uma relação. Não interessa que eu tô aqui virtual, não interessa que só eu esteja sendo vista por você, mas eu tô vendo os nomezinhos aqui subindo. Então, eu tô vendo cada um de vocês aqui comigo. E eu tô achando ótimo, já quero agradecer de antemão a sua companhia aqui hoje comigo. Então, assim, mas nós todos, eu com a minha responsabilidade, você com a sua, tem total sintonia para que as coisas deem certo. É no bom? É, mas é no ruim também. Então, se algo deu certo na minha vida, eu sou 100% responsável, ok? Se algo deu errado na minha vida, eu sou 100% responsável, da minha parte. É o que eu falo muito quando acontece, por exemplo, pessoas que falam de outras pessoas e falam assim, fulano me traiu, né? Igual essa pessoa que falou na live lá. É muito difícil conviver com quem trai. Não sei se você tá aí, se você tiver e quiser se manifestar, pode falar, estou aqui pra gente conversar. A pessoa que trai, né? Eu sei que a gente tem o hábito de nos sentirmos traídos naquele compromisso. Na verdade, quando a pessoa trai, ela não te trai, ela trai a ela. Por quê? Ela fez um compromisso com você, certo? Ela falou pra você assim, temos um relacionamento. Se ela falou, né? Temos um relacionamento, temos um compromisso. Você cumpriu o seu compromisso. Você cumpriu. E a pessoa não cumpriu com ela. Você quando fez um compromisso com ela, você fez um compromisso que você dá valor, que é um valor para você, que é um conceito, que é uma crença, certo? A outra pessoa também. Aí você se manteve fiel, não traiu. O outro vem e traiu. Ele não te traiu, ele traiu o compromisso que ele fez com ele de ser fiel com alguém. Se eu traio você, tendo feito um compromisso com você, que eu vou ser fiel, por exemplo, se eu vier aqui e falar, eu vou dar essa live às 20, fiz um compromisso com você, você estava me esperando, e eu não apareci, eu te deixei na mão, na verdade, eu fui infiel a mim, eu não mantive um compromisso que eu fiz comigo de estar aqui com você às 20. Mas eu sei que a gente normalmente pega a traição pra gente. A gente pega como se aquilo ali realmente fosse comigo. E eu fico indignada com aquela pessoa, me sinto trocada por ela, eu sinto que ela não me valorizou. Eu pego e me jogo lá embaixo no chão, sendo que eu cumpri os meus compromissos, eu me mantive fiel àquilo que eu acredito.
eu mantive o meu valor, eu não tinha nada que ficar complexada, eu não tinha nada que ficar inferiorizada, eu não tinha nada que ficar humilhada, eu tinha que ficar de cabeça erguida, porque quem me traiu é que se traiu, quem me traiu é que fez o que não devia para ele, não para mim. Eu sei que é doloroso, mas entende? Quando a gente muda o foco, quando a gente organiza de outra forma, verdadeira, porque você concorda com isso que eu tô te falando, né? Eu tô vendo aqui algumas pessoas, a Livalda falando verdade, aqui, verdade, boa noite, verdade, olha só que legal. Exatamente. Então, assim, quando você tem o controle da sua vida na sua mão, o que que você faz? Você para de confundir as coisas. Você para de pegar a cruz que não é sua. Você pega as suas. E é isso que eu quero para você. Para de resistir às suas responsabilidades. Para com isso, né? Exatamente. Eu não assumo, você não assume a culpa. Exatamente. Boa noite. Você não assume a culpa da traição, porque ela não é sua, dele te trair. Agora, vamos ser verdadeiros com a gente mesmo, certo? Eu estava satisfeita comigo como mulher na relação com aquela pessoa? Eu estava satisfeita com a minha atitude lá no meu trabalho? Eu estava satisfeita com a minha atitude como parceira daquela pessoa? Porque agora cabe eu assumir aquilo que eu realmente estava fazendo. Então é o que eu falo, eu não assumo a responsabilidade de ter sido traída por alguém, porque isso é da pessoa, não é meu. Agora, eu preciso assumir a responsabilidade por mim, se eu estava sendo extremamente honesta e verdadeira comigo, se eu estava satisfeita comigo, se eu iria realmente assim... continuar daquele jeito. Porque o que mais acontece quando você descobre uma traição? Você muda completamente seu jeito. Você vai no salão, né? Homem e mulher, não é só mulher. Homem e mulher, você vai no salão, você muda seu visual, você muda seu jeito por um tempo. Depois volta tudo, porque aquilo não foi verdadeiro. Você fez de raiva, você fez de dor, você fez uma série de coisas. Isso eu tô falando em todas as áreas. E é a forma mais rápida de você não aprender nada com a situação, pegar para você uma responsabilidade que não é a sua e deixar a sua de lado. Entendeu a confusão que a gente faz e que tira o controle da vida da gente da nossa mão? A gente atribuir ao outro responsabilidade que é nossa e pegar do outro responsabilidade que é dele, né? Deixa o outro com o que é do outro e vai você cuidar do seu e melhorar o seu, que é isso que eu quero para você, né? E é isso que vai fazer virar o jogo da sua vida. Então, assim, todo relacionamento, em qualquer situação, né, tem que ter os dois lados se responsabilizando. Todos, até mesmo pais e filhos, entendeu? Isso é totalmente necessário. Todo relacionamento, os dois lados precisam assumir a sua responsabilidade, ou você vai ser eternamente infeliz e vai fazer todo mundo à sua volta infeliz também. Por quê? Porque você vai se aproximar só de quem é infeliz. Então, 89% é muita gente. Você pensa, e eu te falo isso porque eu também estou olhando para mim. Eu, por pior que eu esteja hoje, no momento que eu estou extremamente satisfeita com a minha vida, satisfeita com a minha profissão, satisfeita com a minha família, com o meu relacionamento, eu posso passar o pior de qualquer coisa, que eu vou ainda querer estar bem com você, com todo mundo. Por quê? Porque gente feliz gera gente feliz. Gentileza gera riqueza, porque você desperta no outro a vontade de contribuir com você, porque se sente tendo sido contribuído. Então, quando você está infeliz, você vai querer estar perto de quem está infeliz. E o que isso vai fazer com sua vida? Vai tirar do controle da sua mão, porque normalmente você estará como?
responsabilizando o outro. E aí, sem chance de ter o controle da sua vida na sua mão, né? Então, isso que eu quero que agora fique claro para você e não abra mais mão disso, hein? Você nos ensina muito, obrigada. Eu quero aplicando, hein? Yardena, tudo bom? Perfeito. Meu pai nunca teve responsabilidade comigo. E depois de 32 anos, estou no momento de despertar e estou me achando em relação a ele. Como assim, Bianca? É Bianca, né? Bianique, o seu pai nunca teve a responsabilidade que você gostaria, certo? E eu não tô falando disso, falando de certo e errado, não. Eu tô dizendo que você teve um pai, você teve esse pai, certo? E esse pai foi da forma dele, do jeito que ele sabe ser, do jeito que ele é com ele, do jeito que ele é com as pessoas. Esse é o pai da Bianchi, ponto, né? Agora, a Bianchi está fazendo o quê? Vamos lá. Tentando ter controle da minha vida. Não, você não vai tentar não, Bianchi, você vai ter. E você vai fazer, né? Neiru, eu me dei uma resposta, sou a Sandra, mãe da Alzheimer. Qual? Meus irmãos sempre me machucando. Tem um irmão que diz que, mãe do Alzheimer. Lembro, da mãe com Alzheimer, lembro. Tem um irmão que diz que não vai fazer nada para minha mãe, porque diz que eu falo que ela não fala. Não sei se não fala. Não sei. Sou a Sandra. Sandra, deixa eu te falar uma coisa. E Bianchi, entendeu o que eu te falei? A partir de hoje, você vai parar de olhar que o seu pai não te deu nenhum tipo de apoio. Se você olhar para ele hoje, você vai me dizer até aí, se for o caso, né? Se você olhar para ele, esse é o jeito dele. E ele é pai da Bianchi, você gostando ou não. Você não precisa amar seu pai. Eu sempre falo isso. Você não precisa amar seus pais, seu pai e sua mãe. Você precisa reconhecer que o que ele é o melhor dele. Ela pode ser sua mãe, seu pai. Pode ser a pior pessoa que existe no seu conceito, mas ele é o melhor dele para ele, para ela, e ele dá o melhor dele para todo mundo ao redor. Ela dá o melhor dela para todo mundo ao redor. Pode não ser o que a gente gosta, mas é uma realidade. E eu não tenho chance de seguir em frente se eu não reconhecer que o meu pai e a minha mãe deram o melhor deles para mim. Você sabe por quê? Porque se eu não reconheço isso, eu não gosto de mim. Se eu não reconhecer que o meu pai e a minha mãe fizeram o melhor deles para mim, eu não vou gostar de mim, porque eu sou o meu pai e a minha mãe. Eu, Neiruel, sou metade São Mateus, metade Divina. E mais tudo que eu aprendi na minha vida. Igual a Bianchi, que ela é metade pai dela, metade a mãe dela, mas tudo que ela vai desenvolver. Igual a Sandra, que tá com a mãe com Alzheimer e que tá no processo de buscar fazer com que os irmãos se envolvam para que ela não fique sozinha na sobrecarga de lidar com a mãe, né? Mas, como ela tá dizendo, tem irmão que já falou para ela que não vai fazer nada. E se não existe, Sandra, forma de você ter ajuda, né? A ajuda eu chamo mais de participação, eu não chamo de ajuda, tá? Isso é participação. Irmão cuidar da mãe doente, né? No caso, como a sua com Alzheimer, não é participação. Até juridicamente, Sandra, tem a obrigação. Mas nem sempre a gente quer mexer com isso, vai depender, né, de você. Mas assim, não é ajuda, é participação. Todos os filhos têm obrigação de participar de um cuidado, quando necessário, do pai e da mãe. Então assim, mas ele é um adulto, você é uma adulta, você tá na sua casa, não tem como você obrigá-lo, já que você já disse que conversou, já disse que pediu a participação dele, ele falou que não, você não tem como ir lá e obrigar ele a te ajudar, certo?
participar com você dos cuidados com a sua mãe. Com quem que você pode contar? Não pense nesse irmão que já te disse que não vai participar. Pense nos outros. Como, né? Como é que cada um, quem desses meus irmãos vai participar da maneira deles, do jeito que eles puderem, para me auxiliar com os cuidados da minha mãe, né? Então é isso que eu quero que você preste muita atenção, né, nesse sentido. Aqui. Depois de 20 anos de casamento, minha esposa há 10 viajando, ela é pesquisadora. Mas ela é que diz que não vai fazer, então é uma desculpa dela para não fazer, dela, da sua irmã. Não. Ela quer se separar para seguir sozinha, diz que não pode me deixar sozinho tanto tempo. Eu nunca reclamei, sempre esperando ela. Esse amor é verdadeiro. Queria eu poder fazer terapia com você. Noel, provavelmente, né, vocês estão precisando de uma conversa, mais olho no olho, verdadeira, né? Para ela, o que ela está te dizendo é que não fica tranquila em te deixar tanto tempo sozinho. Para você nunca reclamou. Para você, não teria motivos de separar. E você, pelo visto, já falou para ela que você não tem nenhum problema em ficar sozinho, ok? E aí, ela tá provavelmente insistindo nessa questão de que para ela é assim. Então, o olho no olho é você chegar e falar realmente, eu quero continuar casado. Eu quero, se for o caso, eu não sei nem se é possível, se tem condição de você acompanhá-la nas viagens, ou que outra forma a gente pode achar de você ter mais tempo com a gente, de ficar mais tempo comigo, ou eu ficar mais tempo com você. Por quê? Porque vai precisar do envolvimento de vocês dois para isso, de um ser muito honesto com o outro, até mesmo para você ouvir dela que talvez ela não goste mais, ou você dizer que você está permissivo demais. Tudo isso tem que ser avaliado, né? Para poder você, porque quando você aceita também, muitas vezes você pode estar abrindo mão, né, daquilo que você gosta, daquilo que você dá valor. Então tudo isso tem que ser muito bem avaliado por vocês dois, olho no olho, né? Isso não pode ser uma coisa só sua. Sandra, vamos aproveitar a live, você está aproveitando e eu quero que você saia com o controle da sua vida na sua mão, mesmo que seja você cuidando da sua mãe. Você vai achar a solução que cabe dentro da sua realidade, que você não vai perder seu casamento, nem sua família, nem sua casa. E eu tô te falando isso porque a minha mãe cuidou da minha avó. E ela fez de um jeito que os irmãos que podiam ajudavam financeiramente. Alguns não podiam nem financeiramente. Alguns, em alguns momentos, revezavam de ficar com ela alguns dias, alguns meses. Então, mas a maior parte do tempo, ela pegou isso para ela, se organizou financeiramente com alguém para cuidar da minha avó junto com ela, para ela ter tempo para casa, para a família, para o meu pai, para ela própria. Ela parou de ficar querendo a ajuda dos irmãos, diferente da dela. Então eu quero que você foque não quer participar? Não quer cuidar da minha mãe? O que é que então eu, Sandra, tenho para fazer? Aonde eu vou buscar? Com quem que eu vou buscar recurso? Porque tem coisa que até no governo você acha recurso, principalmente quando é Alzheimer, né? Alguns tipos de medicamento, alguns tipos até mesmo de auxílio para poder ter cuidadores, né? Então, a Linvalda está dizendo, não podemos gerar expectativas sobre as atitudes e comportamentos dos outros. Exatamente. Não podemos gerar expectativa no comportamento do outro. Isso vai tirar a sua vida, o seu comando da sua vida da sua mão. A Biane falando, amei, que bom, Biane, que bom, que eu quero você no controle da sua vida, não é tentando, é no controle da sua vida, independente da sua história, tá? Independente do jeito do seu pai. Meu pai sempre foi distante e frio.
Dani, você vai falar assim, ó: o meu pai, ele sempre foi uma pessoa reservada. O meu pai sempre foi mais de trabalhar do que de me dar beijo, de me dar carinho. Nós temos o hábito de rotular comportamentos. Carinhoso, frio, distante, próximo, beijoqueiro, pegajoso, ou frio, né? Ou agressivo, violento. Então, assim, o meu pai sempre foi de me bater e não de conversar. Por exemplo, tô dando um exemplo. Meu pai me deu uma surra, por causa de um menino, inclusive, que ele não aceitava a gente conversar com o menino. E aí ele chegou mais cedo do que ele ia chegar no dia. Eu tava conversando com o menino na porta de casa, ele me deu uma surra, a única. Mas ele era de bater quando ele não gostava, mais do que de conversar. Ponto. Esse era o jeito dele. Então, meu irmão vai ser pai e está tentando se aproximar dele para ser um pai melhor. E o nosso pai não dá espaço, nem conversa. Tenho como ajudar essa relação? Dani, primeiro, essa é uma questão do seu irmão com seu pai, não é sua. Se o seu irmão chegar em você pedindo ajuda, Dani, como é que eu faço com relação ao nosso pai? Você vai virar assim para ele: respeita nosso pai do jeito que ele é e siga a sua vida sendo você, o pai que você quer ser. Não queira ser melhor que o nosso pai. Não queira ser diferente do nosso pai. Queira ser você, o pai que você é. Você vai falar desse jeito, se ele te pedir ajuda. Por quê? Porque se você entra nessa relação, o seu pai, Dani, em vez dele, ele não dá espaço, quer dizer assim, o seu pai já definiu o espaço que ele dá, certo? Vamos ver as coisas como elas são. Vamos ver as coisas do jeitinho que elas são, né? Então, assim, o seu pai, ele já definiu o espaço. Ele é na dele, ele dá aquele espaço. Ele não é, pelo visto, né? Não sei, tô imaginando. Ele não é de beijar, ele não é de abraçar. E tá tudo bem. Ele deve ser uma pessoa forte, porque você tá aqui, você tá perguntando. O seu irmão também casou, vai ser pai. Vocês são fortes e vocês todos são metade seu pai e metade sua mãe, mais o que vocês estão se desenvolvendo ao longo da vida, certo? Então, querer ser diferente do seu pai, querer ou da sua mãe, querer ser melhor que o seu pai ou que a sua mãe, você vai fracassar e você vai perder o controle da sua vida. Você não vai ter ele na sua mão. Por quê? Porque você não está olhando para você. Você está olhando para outra pessoa que foi o melhor dela e você está desperdiçando. Gente, eu sei que todo mundo gostaria de ter um pai e uma mãe de novela. Aquele pai, e eu vou falar para você, eu já atendi mais de 15 mil pessoas. Ninguém tem pai e mãe só bom. Ninguém tem pai e mãe só ruim. Sempre tem, eu sempre passo esse exercício para todos os meus mentorados. Todos, fazer essa reflexão. Então, os meus pais não eram só bons, nem só ruins. O de vocês também não. Só que o que eles nos deram e nos dão, para quem tem os pais vivos, minha mãe já não está mais viva, né? A gente vai e despreza. E aí a gente pega pra gente essa incumbência. Então, se você também quiser, Dani, você pode até falar assim: fulano, pro seu irmão, assistiu uma live, né, da Neiroel, que tal, gostei, se fizer sentido pra você, tá, Dani? Se não fizer, não tem problema. Eu assisti essa live e ela me falou isso, eu achei que fez sentido. Respeita nosso pai. Eu sei, assim como você, fulano, eu também gostaria de ter tido mais beijos dele. Mas o que eu tive foi o que você teve, mais reserva. Vamos a gente, se for o caso, beijá-lo. Vamos a gente falar para ele que a gente ama. Vamos nós darmos o nosso carinho, por exemplo. Ou vamos seguir em frente, vamos ser a gente, vamos ver o que a gente vai fazer da nossa vida. E com certeza, Dani, o seu pai e a sua mãe querem vocês melhores que eles em tudo. Pode parecer que não, mas quer, tá? Isso eu te falo sem medo de errar, de tudo que eu já assisti. Ok? Fez sentido para você?
Isso mesmo, participar, viu, Sandra? Participar. Olha o Yoda aqui mexendo nos trem com a gente. É isso mesmo, está difícil estar na situação. Eu quero sim esse casamento. Então fala, Noel. Ela viaja 14 estados. Você pode ir com ela? Faz parte da sua profissão também? Você pode fazer, não sei se vocês têm filhos e você fica. Então chega e fala, olha, eu sinto sua falta, eu sinto saudade. Eu também quero estar mais com você. Porque, Noel, nesse sentido, se não houver alguma atitude de vocês dois, vocês vão se distanciar. Viajar esse tanto distancia sim, porque a conexão de um casal é intimidade. A conexão de um casal é conversar olho no olho, ter intimidade sexual, é ter ajuste. E se a viagem de vocês, o jeito de vocês hoje está distanciando, vocês vão perdendo a intimidade. E aí, à distância, vocês têm que ter muito cuidado, muita dedicação e muito olho no olho quando ela estiver aqui ou você estiver com ela, para vocês não perderem a intimidade, senão vão ficar como os dois estranhos. Ou duas pessoas que estão há 50 anos, e olha que eu tenho uma amiga que, se não me engano, ela tem 60 anos de casada, que ela é uma fofa, a Celisa, e ela fala de sexualidade na terceira idade, de qualquer lugar. E ela fala isso demais, o quanto é importante a intimidade de um casal em qualquer momento de vida. Então, tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto, tem que dobrar o cuidado, os dois, né? Então, chega nela e fala, eu quero continuar casado, fulana. Você viaja, eu fico aqui, vamos pensar numa outra coisa. Pega isso para sua mão, Noel, e não deixa a coisa solta. Não deixa solta. E não se acomode com o fato dela viajar e aí isso ficar tudo bem. Não, tem que ter um jeito de intensificar, da intimidade ser construída. Você vai... A aula amanhã vai te beneficiar muito, porque nós vamos falar exatamente disso. Eu vou falar exatamente do passo a passo que você lida com as suas emoções e aprende a lidar com a emoção do outro também, né? Vamos ver aqui. Eu vou conseguir esse controle, sempre aceitei e a apoiei. Isso então, tenho minha responsabilidade. Adulto não tem culpa. Quem tem culpa é criança e adolescente, tá? Porque eles adoram falar que tudo é culpa de todo mundo. Adulto, Noel, tem responsabilidade. Sempre aceitei. E você, além de talvez aceitar, você foi fazendo o quê? Você foi adormecendo. Você foi tirando de você a sua agressividade masculina, até a saudade, até a vontade de estar mais perto. É normal, tá? Isso não é um problema. Isso é um ajuste, uma acomodação que a gente vai fazendo. Então, isso é fácil de reverter. Principalmente, por quê? Por isso que você assumindo a sua responsabilidade, não chegando e jogando em cima dela, ou ela não jogando em cima de você, vocês vão ter muito mais recursos para fazer. Muito mais soluções. Foco na solução. Sem idealização, hein? Segunda aula ontem. Ele sempre me pede ajuda. Que bom, estou no caminho certo com os conselhos para ele. Que ótimo, Dani. Então, fantástico. Se ele te pede ajuda, ótimo. Não entre no movimento, gente. E eu vou falar isso aqui para todo mundo. Ajuda para quem não pede atrapalha, tá? A pessoa, às vezes, ela quer resolver sozinha. Ela quer buscar a forma dela de ajudar. Aí a gente tá lá. Não é o caso da Dani. O caso da Dani, ele pediu ajuda e a Dani deu, aí ok, e é uma ajuda que ela não vai resolver por ele, ela fala para ele o que ela acredita, e aí ele executa, aí é diferente. Então isso é ajuda é aquilo que você esclarece para a pessoa, mas ela vai lá fazer, como a gente está fazendo aqui nas lives. Obrigada, Neiru, vou conseguir, Deus vai me ajudar, vai. Ótimos conselhos, vou tentar deixar minha irmã de lado, pois ela sabe me ofender. Você assistiu a segunda aula, Sandra?
Qual que é a segunda atitude? Qual que é? Porque a primeira atitude é olhar só o que você tem. Saber que ninguém é contra você. Sua irmã não é contra você. Ela é a favor dela. E ela não faz para te ofender, mesmo que ela te ofenda. Você é que também vai aprender a não se ofender. Deixando com ela o jeito que é dela. Não pegando para você. A coisa dela não é com você, é com ela. Presta atenção e me fala aqui depois, tá? Eu vou querer saber tudo. Querer saber tudo que você está falando. Olha a Verônica. Meu marido é viciado em jogo. Como posso ajudá-lo? Ele fala que vai mudar e não muda. Verônica, o que de verdade, sendo brutalmente honesta e verdadeira com você, assim como eu tô sendo com a Sandra, com a Bianchi, com a Dani, com todo mundo, com o Noel, agora é com você. Ele é viciado em jogo. Todo mundo que é viciado fala que vai e que quer mudar, certo? Todo vício não é só em jogo. Vício em comida, vício em compras, vício em drogas, qualquer tipo de vício em games, né, que agora tá tendo também, qualquer tipo de vício, fumo, álcool, todo tipo de vício, ele é um recurso que a pessoa desenvolveu para lidar com algo que a incomoda muito, 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 muito. Para ela definir, sair disso, ela tem que decidir muito. Ela tem que tomar uma decisão e colocar isso em prática. Agora, quem está do lado, tem uma série que eu adoro. Todas as vezes que eu faço uma live, eu sempre indico ela. Quilos Mortais. Assista. No YouTube tem, né? Vai lá e vê. Porque eu quero, Verônica, que você reveja se você está sendo uma facilitadora para o vício dele. O que é facilitadora? A pessoa que tolera muito. A pessoa que sabe aquela hora assim, olha só. Teve uma vez que eu conversando com o Eduardo, meu marido, e aí eu falei, a gente tinha se estressado, a gente ia se separar mesmo e tal, né? E aí eu sei que a gente chegou à conclusão, ele, me dá mais uma chance, me dá mais uma chance. E eu falei, gente, tem alguma coisa que não conecta nisso, eu não tenho que dar chance pra ele. Eu tenho que dar uma segunda chance pra mim. Eu preciso saber se eu dou conta de ser diferente. Por quê? Porque se eu for igual, ele vai voltar a ser o que ele era antes. E é isso que eu quero saber de você, Verônica. Sendo brutalmente, eu fui brutalmente honesta e verdadeira comigo. Se eu continuasse permissiva, se eu continuasse tolerante daquele jeito que eu estava, no caso, era com atitudes, com a vida financeira, com a postura de assumir as próprias realidades. Então, não, dessa vez, desse jeito, esse mês ele não teve, eu faço por ele. Eu estava piorando a nossa situação 24 horas por dia. Eu falei, eu não tenho que dar segunda chance para ele. Não é ele que tem que mudar só. Ele tinha que mudar a parte dele, igual o seu marido, provavelmente tem que mudar a parte dele. Mas eu olhei dentro do meu olho, como eu tô olhando para você agora, Verônica. Eu falei, eu tenho que me dar a segunda chance para saber se eu vou dar conta de ser diferente. Porque se eu não mudar, ele não vai mudar. E ponto. Nenhuma mudança ocorre só de um lado. Por quê? Porque essa construção não ocorreu só de um lado. Ocorreu dos dois lados. Faz sentido para você, Verônica? Olha lá o Regivaldo. Tento parar de fumar e não consigo. Eu sei que cigarro me faz mal. Regivaldo, essa é uma decisão, igual você tá falando, eu tento. Você já aprendeu a funcionar assim. Eu tento, mas não consigo. Você já está se condicionando a não conseguir. Por quê? As suas tentativas todas até hoje foram frustradas, certo? O que você aprendeu com cada uma delas? O que cada uma delas te mostrou? E eu tô te falando porque eu já fui fumante. E o dia que eu literalmente falei pra mim, passe o que passar,
né? Eu vou subir nas paredes, eu vou fazer o que for preciso, se for até tomar remédio eu vou, mas não foi necessário, mas eu vou parar de fumar, porque eu não gosto do cheiro, eu não gosto do ato em si de fumar, eu sei que tá me fazendo mal, eu sou uma pessoa super saudável e tal, e aí eu me condicionei a suportar a dor de sair de uma coisa ruim que me fazia mal, para eu ficar extremamente satisfeita, mesmo, né, subindo nas paredes. No começo é muito rápido mesmo, você vai se surpreender mesmo. Então, aí cada vez que eu dava conta, cada vez que eu conseguia ficar um dia sem fumar, eu ficava muito orgulhosa de mim. Eu falava, ó, mais um dia que eu dei conta, e aquilo para mim foi se transformando num desafio de orgulho. Então eu saí desse pensamento, vou tentar, não consigo sim, por que eu não consigo? O que tem de diferente em mim que tem na maioria das pessoas que já conseguiram parar de fumar, de beber, de comer, seja lá o que for? Não, senhora, você dá conta sim, você é como qualquer outra pessoa, só que você vai precisar suportar, claro. Ou aí, sabe o que eu fiz, Regivaldo? Ou eu suportava a dor, a angústia, a ansiedade de ficar sem algo que eu ficava mal porque eu não gostava, ou eu suportava toda vez que eu ia fumar, eu ficar com nojo de mim. É forte isso, mas era verdade. Eu tenho que falar. Então, eu não tinha o mínimo de orgulho por mim que eu fumava. Eu morria de vergonha, eu não queria fumar na frente de ninguém. E aí eu falei assim, é muito mais doloroso isso do que eu suportar, parar de fumar. E parei, já são bastante anos sem fumar, entendeu? Então eu quero que você defina para você, qual é o seu incômodo em fumar? Preste atenção nisso, qual o seu incômodo em fumar? É ele que vai te levar a parar de fumar, não é a dar conta ou não dar conta. E aí isso foi ficando muito claro para mim. Então, aí o que eu fiz? Eu aprendi que tudo é desafio, que eu me dou, que você se dá. Então, assim, você aprendeu, você condicionou falar para você, eu vou tentar e não vou conseguir. Quando você tem o controle da sua vida na sua mão, você sabe exatamente que aquilo é ruim ou é bom, que aquilo vai funcionar ou não. E aí você fala, peraí, eu detesto fumar, me faz mal, eu vou morrer mais cedo, eu fico fedido, eu não gosto do cheiro, então eu vou parar de fumar, porque eu gosto de mim, eu gosto de ser cheiroso, eu gosto de ser saudável, eu quero viver mais tempo. Você vai fazendo esses ajustes com você, você vai fazendo essas negociações de quem tem o controle da própria vida na própria mão, entendeu? Tudo me incomoda. Pois é, exatamente, é isso que você vai falar. Você vai fazer isso depois de terminar essa live. Você vai jogar o cigarro fora, jogar o isqueiro fora e falar isso pra você. Eu quero ficar cheiroso, eu quero ficar saudável, eu quero ficar bonito, eu quero não ter vergonha de mim, não quero sentir nojo de mim, quero sentir orgulho de mim, né? Se desafie, se desafie. Tem gente que te falaria, fica um dia, define uma data. Eu te falo, a data é agora, a data é neste exato momento. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora, tá? E nem deixe para mais tarde. Porque assume para você o que você não gosta, para você chegar no que você gosta. Em todos os sentidos. A Verônica, sim, eu não impus limite para ele. Eu fui assumindo as responsabilidades dele. Eu não deveria nada. Eu deveria ter dado limite e agir diferente. Verônica, você vai aprender uma coisa hoje aqui na live. Não sei se você entrou e você já estava, se você ouviu eu falar. Feito é sempre perfeito, tá? Feito é sempre perfeito. Você não deveria nada. Você deve daqui em diante. Não vai se desgastar, tirar sua energia pensando no que você deveria ter feito. Isso não te ajuda e não é verdadeiro. E não coloca o controle da sua vida na sua mão.
Por favor, não faça isso com vocês. Nenhum de vocês faça isso com vocês. O que passou, perfeito. Não tinha como ser diferente. Você fez, Verônica, o seu melhor. De verdade. Você fez o que você acreditava. Eu também fiz o que eu acreditava com o Eduardo. E eu só dei conta e possibilitei mudar a partir do momento que eu parei de me martirizar pelo que eu devia ter feito. O que eu vou fazer com o que eu devia ter feito? Me fala, nada, nada. O que eu vou fazer é da agora pra frente. Eu vou, e não pôr o pé na porta não, sabe, Verônica? Tipo assim, a partir de agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, se consulta. Fala assim, a partir deste momento eu não vou ser mais permissiva comigo, porque não é com ele que você era permissiva, era com você. Você estava tolerando de você o que você não queria. Entendeu? Então você não tinha que ser diferente, tá? Você vai prometer isso pra mim, ok? Você vai aprender com isso. É o que eu falei um pouquinho depois. As duas coisas que eu quero que vocês aprendam muito hoje para ter o controle da vida de vocês na mão de vocês. Por quê? Se a Verônica, olha só como é fácil a gente perder o controle da vida da gente na mão. Na hora que eu pego, do jeitinho que a Verônica fez, ela foi direto pro passado. Você quer perder o controle da sua vida na sua mão, é você ir direto pro passado e falar tudo que você devia fazer. Não faça isso com você. A partir de hoje, você sempre vai fazer a partir de agora. A partir de agora, de hoje em diante. Até quando eu dou bronca nos meninos, depois que eu aprendi isso, nunca mais eu falei, você devia ter feito. Nunca mais. Eu falo assim, da agora em diante você vai fazer isso. Porque o que foi, foi. Eu não vou desgastar minha energia com o que foi. Feito é sempre perfeito. Aí você vai falar assim, o que eu aprendi de mim, Verônica, por todos esses anos. E aí, Verônica, você vai fazer assim como o Edivaldo, assim como a Biane, assim como a Sandra, todo mundo. O que é que eu tô fazendo de diferente para eu ter um resultado diferente? Porque se eu estiver fazendo igual, não vou ter resultado igual. Então, o que você vai falar, né, com seu marido? Olha, eu te amo. Eu quero muito ficar com você. Você é a pessoa que eu amo, que eu pensei em passar o resto da minha vida inteira juntos e tal. Eu realmente quero estar junto com você nessa jornada de você largar o jogo. E eu vou, a partir de agora, fazer essas e essas atitudes. Ter essas e essas escolhas. A partir de agora, a nossa responsabilidade pela nossa casa é igual. Você tem a sua responsabilidade X, eu vou ter a minha Y. Porque nós somos parceiros. Porque a gente vai fazer junto, tá? Então, assim, não é chegar nele e falar, eu devia ter feito, eu fui muito permissiva com você. Isso não vai te ajudar. Isso vai fazer você perder o controle da sua vida na sua mão. Tá bom? E eu não quero isso pra você. Ok? Então, gente, adorei a nossa live de novo, né? Eu não ia deixar ela salva, mas eu vou deixar, porque ela foi muito boa. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Mas eu adorei estar aqui com vocês. Quero notícias de nada. Obrigada a você também por contribuir. Todos que estão aqui, obrigado de verdade por vocês contribuírem para essa live ser tão boa quanto tem sido, tá bom? E eu quero notícias, eu quero realmente vocês comprometidos em ter o controle da vida de vocês na mão de vocês. Vocês viram um tanto de exemplo que a gente pega o nosso controle e deixa na mesa pro outro? A gente pega aquilo lá e deixa lá? Não, não vai. Oi, você toda oficial, tudo bom? Linda, obrigada. Nós, né? Nós. De nada, Bianca, de nada. Eu que agradeço todos vocês aqui. E eu quero muito, muito mesmo vocês no controle da vida de vocês. Essa é a minha missão, meu objetivo de vida, né? Fazer isso acontecer. Obrigada, Barroso, também. Muito bom estar aqui. Muita gratidão por vocês. Quero todos vocês na aula amanhã aprendendo os 4 passos, hein? Para realmente você ser líder das suas emoções, ter autoliderança emocional, este poder que é só seu, não passa para ninguém, tá bom? Que bom, Denilson, obrigada, eu também gostei muito, ó. Regivaldo, eu quero você comprometido mesmo, eu quero você parando de fumar e eu sei que você vai dar conta.
Eu também amei, gente. Gratidão, gratidão por vocês também. Estaremos aqui. Esse final de semana eu ainda vou fazer live com a gente. Bora lá, tá bom? Beijo, obrigada. Até!